Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. Eu sou o Diácono Bernardo, da Igreja Pentecostal Renovação dos Remidos. Estou aqui para trazer uma mensagem de Deus aos nossos corações. Quero dizer que Jesus está às portas e quero falar hoje sobre as orações, né? Então eu quero levar para todos os irmãos uma leitura, pois a mensagem de hoje ela fala que a Bíblia nos recomenda, antes de tudo, orar. Então eu quero trazer uma mensagem em forma de oração, porque Jesus está às portas e nós necessitamos ter um contato mais íntimo com Ele. Sem perda de tempo, irmãos, a mensagem de hoje fala sobre a oração. A mensagem de hoje fala sobre estar em contato com o Pai, pois aqueles que estão em contato com o Pai ficam sabendo de tudo antes de todos. Eu quero convidar os irmãos que quiserem acompanhar na sua própria Bíblia. Abra na carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta, capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Vamos ler o capítulo 2, que tem como título Oração por todos os homens. Eu estou aqui com a minha Bíblia, não pode faltar, é a nossa espada. Diz o livro de Apocalipse que Jesus arrebatará, né? Após arrebatar os mártires, que serão os últimos salvos, antes disso, ele exterminará com os inimigos com uma espada que sai da própria boca. A nossa espada é a Bíblia. E a Bíblia nos diz, no capítulo 2 da carta de Paulo a Timóteo, ela diz assim: admoesto-te, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Quer que todos os homens sejam salvos. Ele quer que a palavra alcance a todos, não somente meia dúzia. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que fui constituído pregador e apóstolo, diz Paulo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Eu quero ler mais uma vez. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Irmãos, eu quero falar sobre a oração. Hoje nós vamos falar sobre a oração. Eu quero falar de novo sobre o título, antes de tudo, orar. Acordou? Orar. Na oração, agradecer a Deus por tudo. Na oração, pedir orientações a Deus. O que é um homem e uma mulher tementes?
aqueles que pedem orientações a Deus. Eu vejo assim muita lógica, você sozinho, que na verdade cada um por si, não é? Pedindo orientação àquele que sabe tudo. Antes de tomar decisões, vamos orar. Porque a hora que o barco está afundando, é que a gente lembra de orar. Quando o barco está no mar afundando, que todos correram a acordar Jesus, a suplicar: Jesus, nos salve. O que é correto? O barco está ancorado. Vamos orar para uma boa viagem. Vamos orar para que o nosso Pai nos proteja. Não esperar o barco afundar para correr para Deus. E o pior, quando tiver tudo bem, esquecer que Deus existe. Irmãos, nós temos que dar exemplos. E há muito tempo eu oro. Eu oro por todos. Eu oro pelos meus irmãos da igreja, que me fazem muito bem. Pelo meu pastor, que só me dá bons conselhos. Pela palavra do Senhor, que só me dá ótimos e perfeitos conselhos. Só que eu reservo uma parte da minha oração. Eu também oro para o vizinho de baixo, que reclamou que alguém aqui pisou um pouco mais forte. Que o vizinho de cima reclamou que o vizinho de cima, em vez de nos chamar e nos falar, foi diretamente ao síndico reclamar que o cachorro latiu muito alto. Nós devemos orar por aqueles que nos desejam mal também. Nós devemos orar aos nossos chefes, tanto no dia que ele nos deu uma promoção e fez um elogio, agradecer por estarmos fazendo o nosso serviço tão bem. Devemos orar também pelo aquele dia que ele deu uma bronca justa. Vamos orar para que nós consigamos melhorar. No dia que ele deu uma bronca injusta na gente, vamos orar para que Deus acalme o coração dele. Antes de tudo, orar por seus assuntos pessoais. Antes de comprar alguma coisa, ore, peça a orientação de Deus. Antes de emprestar alguma coisa, ore, pede direção para ver se é bom emprestar. Antes de dar ou vender alguma coisa, ore. Antes de sair de casa e de voltar, ore. Não somente na igreja, quando faz parte da nossa oração, leve-nos em paz para casa. O mundo é cheio de perigos. A oração, ela é absolutamente necessária. É o veículo mais próximo, e eu diria o único veículo para se comunicar com Deus. É lógico, nós devemos pedir perdão e nos lavar dos nossos pecados com o sangue de Cristo. Mas há necessidade de orar. Orar pelos homens. Orar por todos os homens, como diz a carta de Timóteo. Antes de reclamar com alguém, vamos orar. Antes de subir furioso para reclamar com o vizinho que está fazendo barulho, alguma coisa assim, vamos orar. Com certeza Deus vai acalmar nosso coração e vai dar uma solução pacífica e correta. Devemos orar. Orar principalmente a favor dos novos convertidos, irmãos. Antes de chamar uma pessoa para a igreja, vamos orar por ela. Aquela pessoa que está na rua sendo evangelizada, vamos orar por ela. Eu lembro que eu e o presbítero Cristiano, por esses dias, culto de domingo dia 6 de agosto, 6 de setembro de 2020. Um homem foi na igreja pedir dinheiro para visitar a filha no hospital. A filha está internada desde sexta-feira e o homem não consegue contato porque não tem dinheiro para ir lá. Então, alguns irmãos conseguiram ajudar e nós oramos. E o presbítero evangelizou aquele homem dizendo que há necessidade dele procurar por Jesus. Porque com Jesus, meus irmãos, o caminho fica mais tranquilo. Eu quero falar sobre os homens, porque ficar somente nas minhas palavras não chega a ser tão certo como a palavra de Deus.
as mulheres e os homens da Bíblia que justificam o poder da oração. Raquel, que a gente encontra no livro de Gênesis. Raquel era estéril. Ela orou a Deus. A oração verdadeira. Não é aquela oração de panfleto que vem no quadrinho, aquele quadrinho que tem nas paredes de casa. É a oração verdadeira, uma conversa íntima com Deus. Raquel orou, e ela foi mãe simplesmente de Jacó. Irmãos, Débora, que recebia revelações de Deus, encontra no livro de Juízes. Ana, também com problema de esterilidade, já uma senhora, e Deus abençoou. Deus falava com ela, mas ela também falava com Deus em oração. E Ana, Maria, mãe de Jesus, como orou aquela mulher. E os homens, Abraão, homem de oração. Abraão, homem de oração. Abraão orou pelo filho dele, que aparentemente estava condenado por Deus, e não, Deus não condenou. Deus pediu outro tipo de sacrifício. Isaac orou ao Senhor porque sua mulher era estéril. Josué. Davi, homem de oração, general dos exércitos da terra. Davi foi um líder, um rei vitorioso. Uma única vez que ele esqueceu de orar, ele pecou. Davi, homem de oração. Elias, Abacuque, Jeremias, como Jeremias orava por aquele povo de Jerusalém condenado, o povo de Israel, sofrendo, e Jeremias orando, e Deus falando com Jeremias, e Jeremias falando com Deus. Irmãos, o crente tem que parar de pedir para Deus falar com ele, se antes nós precisamos falar com Deus. Nós precisamos falar com Deus. Deus fica esperando nós procurarmos Ele para falar com Ele. Há necessidade de oração constante, nada de orar somente em épocas como a pandemia, por exemplo. A oração tem que ser constante. Tem que ser um papo íntimo, respeitoso, mais íntimo com Deus. Daniel, homem de oração. Daniel arriscou a própria vida porque orou. O rei vai te matar se você for pego orando. Ele orou a Deus então, para que Deus não o matasse. Foi colocado com leões famintos. O arrependimento veio ao coração do rei, mas ele teve que passar a noite. E os leões ficaram ao seu lado, pois Deus interviu. Glória a Deus, aleluia. Paulo, homem de oração. Paulo, o maior missionário de todos os tempos, homem de oração. Foi alcançado por Deus, para quem se acha uma porcaria, não é? Ah, nunca, não mereço servir a Deus. Esse homem que nós vimos na igreja, que prometeu procurar Jesus, ele é desviado. Ele não é um ímpio, não é um gentil, ele é desviado dos caminhos. E nós perguntamos, por quê? Por que não voltar? Ah, eu não mereço, eu sou um tranqueira. Há arrependimento no seu coração? Ah, eu estou muito arrependido. Então Jesus está te esperando. Porque Ele é o Rei de todas as coisas. Jesus é o Rei dos reis. E Jesus é o Rei dos perdões. Pois a gente peca toda hora e Jesus está perdoando. Infeliz da nossa parte pecar. Mas a nossa natureza é pecar. E para terminar essa mensagem, meus irmãos, eu quero falar sobre o nosso principal exemplo. O nosso principal exemplo, Jesus Cristo, que subiu ao Getsemane para orar e levou os discípulos para ver a importância da oração. Levou os discípulos ao Getsemane para orar. Jesus foi orar ao Pai,
pois o fim se aproximava, o fim de Jesus homem. A missão de Jesus estava chegando ao fim. E ele, no momento de medo, Jesus sentiu medo sim. Jesus homem, Jesus chorou, sorriu, Jesus brincou, Jesus chorou, sentiu medo. Sim, as emoções humanas pertenciam a Jesus. Jesus foi orar. Quando ele voltou, encontrou os discípulos dormindo. Então Jesus foi orar por eles e também conversou com o Pai. Se era necessário, Jesus sentiu medo. Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível, mas se for da sua vontade, vou até o fim. E orou. E quando voltou, falou para os discípulos, aqueles que estavam dormindo, pois a carne é fraca, né, irmãos? Se você não tiver espírito, a carne é muito fraca. Pronto. Agora está praticamente consumado. Eis que se aproxima aquele que há de me trair. A minha missão está no fim. Eu entendo, meus irmãos, que essa mensagem diz assim: estavam todos dormindo, em vez de todos orar. Estavam todos dormindo. Agora vai, continua dormindo. Porque só eu orei aqui. Jesus falando. Há necessidade de oração. Eu quero terminar minha mensagem. Aliás, isso tudo que eu falei está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 46. Jesus no Getsêmani estava prestes a ser traído por Judas, que jaz no inferno desde ali. Quero orar por todos vocês. Quero mandar um abraço carinhoso a todos que estão assistindo. Se você ainda não aceitou Jesus, por que trilhar um caminho pedregoso, um caminho espinhoso, um caminho tão difícil? Por quê? Por que não se revestir do Espírito Santo para te fortalecer? Qual é o problema? Eu pergunto. Qual é o problema para você crente que está com a fé abalada? Olha aqui a quem você serve, que também te serve, o mais poderoso de todos, o Rei dos Reis. Se não der para confiar, se não desse para confiar em Jesus, em quem nós vamos confiar? Na carne? No pai, na mãe, que é carne, que morre? Confia em quem? No chefe? Nos filhos? Tudo pecador? Confia em Jesus. Eu quero orar por vocês e logo em seguida estarei terminando essa mensagem. Deus glorioso Pai, Senhor, através do nosso Senhor Jesus, eu agradeço, Senhor, a minha vida e a vida daqueles que estão assistindo agora. Abençoa a vida de cada um, nos perdoe, Pai, porque o pecado, infelizmente, faz parte da nossa natureza. Abençoa nosso pastor Oliveira, nosso pastor presidente. Abençoe todos os pastores da Renovação dos Remidos. Dê-nos força, Pai. Dê-nos força, Pai. Esteja conosco para que consigamos continuar nessa obra. Nós precisamos ganhar mais almas, Pai. A igreja precisa crescer. A igreja não pode ser meia dúzia de 10. A igreja precisa ficar grande, pois é a vontade do Pai que todos os homens alcancem a salvação. Pai, nos dê força, Pai. E glórias ao teu santo nome. Maravilhoso tu és. Eu te amo a cada dia mais, Pai. Tu és a minha força. Sem ti não é possível, Pai. Esteja comigo e abençoe a todos aqueles que estão assistindo. Deus abençoe a todos, irmãos. A mensagem de Deus de hoje foi: antes de tudo, orar. Antes de tudo, absolutamente tudo, orar. Orar. Pois orando você está se consagrando, você está ficando com o sagrado, você está se santificando. A palavra de Deus invade nosso coração e nos guia.
Estejam todos na paz do nosso Senhor Jesus. E até a próxima mensagem.